Amém, igreja? Amém, meus irmãos? Estamos felizes de poder nos reunir neste lugar. Amém? Sabemos de tudo aquilo que tem acontecido, mas nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos, pedimos. E o que nós pedimos a Ele é que Ele venha controlar tudo aquilo que tem acontecido nos nossos dias. Amém? E é um privilégio poder nós reunirmos neste lugar. Amém? Graças a Deus que nós estamos aqui. E o nosso Deus, Ele se faz presente aqui neste lugar, porque é presente em todo lugar. Amém? Então vamos com alegria. Amém? É motivo de festa, é motivo de alegria. Então vamos aproveitar este momento, levantar as nossas vozes em adoração e louvor. Amém? Com alegria. Sim, somos felizes, porque o nosso Rei paz a mais dou, se me deres gozar. Dizemos: se dor a mais forte sofrer, oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz eu serei com Jesus. Somos felizes com Ele, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se declaramos que somos, ó Pai, o nosso Deus, embora me assalte o cruel Satanás, todos nós declaremos: com vis tentações, ó, certo estou que apesar de aflições e feliz, oh, graças ao nosso bom Jesus, e estou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, ó, mercê sem igual. Sou feliz, graças dou ao nosso bom Jesus. Declaremos todos nós: oh, sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu
ensaio do meu Salvador. E em breve virá nos levar ao céu, por onde vou para sempre morar, com remidos, sim, na luz do nosso poderoso Deus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz, todos nós, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se somos felizes, se somos felizes, Senhor, obrigado por esse privilégio de nós reunirmos neste lugar, em união, em comunhão, Deus, e podermos levantar as nossas vozes em adoração a Ti. A nossa felicidade está em Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Grande é o nosso Deus. Amém. Amém, igreja. Nós podemos aplaudir ao nosso Deus. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais sobre as nossas vidas. Amém. E Ele se faz presente neste lugar. Ele se faz presente em nossas vidas. E é tão importante nós estarmos aqui. E é tão importante nós, apesar de todos os protocolos, nós podermos juntos levantar as nossas vozes e levar ao nosso bom Deus, nosso poderoso Deus. Amém? O nosso coração precisa estar voltado a Ele, porque o nosso Deus é o nosso tesouro. Amém? O nosso Senhor é a nossa riqueza. Este Deus é tudo aquilo que nós temos. Amém? Que você possa se alegrar, porque o seu coração está colocado neste Deus, que é o nosso tesouro. Não há nada melhor que tua presença. Não há nada melhor que o teu perfume. Todos nós dizemos que o teu amor. Não há nada melhor que tua presença. Levante sua voz, meu amado, e declare: não há nada melhor que o teu perfume, que o teu amor. Eu encontrei, Senhor, meu tesouro. Tu és, Senhor, meu tesouro. Vivo por ti. Eu encontrei meu tesouro. Se tu és Senhor, meu tesouro. Vivo por ti. Onde está meu coração, aí estará. Mais alto declare: onde está meu coração, aí estará meu tesouro. Não há nada melhor que tua presença. Não há nada melhor que o teu perfume, que o teu amor. Eu encontrei, Senhor, meu tesouro.
tesouro, tu és Senhor, meu tesouro, vivo por ti. Eu encontrei, Senhor, tu és Senhor, meu tesouro, vivo por ti. Onde está o coração? Dizemos todos nós mais uma vez. Direcionamos nossos corações. Meu coração, não há nada melhor que tua presença. Oh, não há nada melhor que o teu perfume, que o teu amor. Levante a sua voz, declaremos. Eu encontrei, Senhor, meu tesouro, tu és Senhor, meu tesouro, vivo por ti. Só nós. Eu encontrei meu tesouro, tu és Senhor, meu tesouro, vivo por ti. Se vivemos por ti, Senhor, se vivemos por ti, tu és a nossa riqueza, tu és a nossa esperança. Vivo por ti, vivo por ti, vivo por ti. Nós vivemos por ti, para ti. Em ti nós movemos, em ti nós nos movemos, Pai. Obrigado por este privilégio, por esta adoração. Obrigado, Deus, por este momento, Deus. Porque nós só temos a ti, ó Pai. O Senhor é tudo que nós temos, ó Deus. Tudo que nós fazemos, ó Pai, pertence a ti, ó Deus. Tudo que nós, ó Deus, desenvolvemos, ó Deus, pertence ao Senhor, porque as nossas vidas é do Senhor, ó Deus poderoso. O que tenho a não ser. Tenha liberdade, meu amado. Levante sua voz e cante. Tanto amor em teu olhar, este mundo vai passar, mas tua verdade, mais alto declare, ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão
e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tem? Todos nós declaremos. Se declaramos o teu amor, Senhor, tanto amor em teu olhar. Volte o teu coração, Senhor, e declare: este mundo, se nós sabemos, vai passar, mas a verdade do nosso Deus, mas sua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se eu sou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu, nosso viver. Teu amor me guiará até o fim. Todos nós, Jesus, se estou triste, todos nós declaremos ao Senhor a tua mão de poder, ó Deus. Tua mão sustenta e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho, se nós temos a ti. Jesus, eu só, somente a ti, só a ti. Jesus, eu só tenho, se nós temos somente a ti, Senhor. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti, só a ti. Nós temos somente a ti, Senhor. Feche todos os olhos, igreja. Voltamos os nossos pensamentos ao nosso Deus. Nós temos somente, Senhor, a ti, ó Pai. Ó Deus, tudo aquilo que tem acontecido no nosso meio, ó Deus, tudo aquilo que tem acontecido, Deus, no meio da tua igreja, Pai. Tudo aquilo, Deus, que nós temos vivido neste século, neste mundo, Pai. Nós queremos declarar, ó Deus, em meio a todas as dificuldades, ó Deus, em meio a todo medo, Pai, em meio a todo pavor, a todo espanto, ó Deus, a nossa segurança está em ti, Senhor. Nós temos a ti, ó Pai. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, Deus. O Senhor é o nosso escudo, ó Pai. Nós temos a ti, ó Deus. No
nome de Jesus. Vamos aplaudir Ele mais uma vez, igreja, porque o nosso Deus é digno de honra, digno de glória, digno de todo louvor e toda adoração. Amém. Nós louvamos ao nosso Deus. Receba, Deus, toda adoração nessa noite, Pai. Receba, Senhor, todo louvor nessa noite, Pai. Receba os nossos corações, ó Deus, a Ti, ó Deus. Ó Deus, receba, Deus, todos os nossos anseios, Pai. Traga a Tua palavra em nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, obrigado por este momento, Deus. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor. Amém, louvado seja Deus. Coisa boa, podemos juntos adorar e glorificar o nosso Deus. Amém, meus amados. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Nós já lemos esse texto, eu li de propósito, justamente para ficar bem na nossa mente. É o Salmo 84, eu vou pregar nesse texto. Salmo 84, texto que nós lemos no início do culto. Eu quero te convidar a abrir nesse Salmo. Amém, meus amados? Salmo 84, acharam aí? Amém? Vamos ficar de pé para nós lermos esse salmo. Diz assim a palavra de Deus: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolha os teus filhotes, eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Feche teus olhos mais uma vez para nós orarmos. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque neste momento, Pai, nós podemos, Senhor Deus, ouvir a Tua palavra, Senhor. E pedimos, Pai, que neste momento o Senhor venha abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, para que nós possamos compreender a palavra do Senhor. E ao compreendermos a palavra do Senhor, nós venhamos, Senhor Deus, viver para a glória do Senhor. Como nós, Senhor Deus, fomos chamados para glorificar o Teu nome, Senhor, com a nossa vida, que nós possamos viver assim, Pai, em obediência à palavra do Senhor. Fale conosco, Senhor, através da porção lida. Trata com a gente, Senhor, através da porção lida, Pai. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus amados. Esse salmo que nós acabamos de ler faz parte do salmo chamado Salmo de Peregrinação. Eram cânticos cantados pelos peregrinos, enquanto eles faziam a peregrinação ao Monte Sião, em Jerusalém, para adorar a Deus. Lá no Monte Sião estava o templo,
E eles iam até o Monte Sião, andando até o Monte Sião para adorar a Deus, e até o templo para adorar a Deus. O templo significa presença de Deus no Antigo Testamento, Deus presente. Então Deus estava presente no templo, e eles iam até a presença de Deus, e eles cantavam o Salmo 84. E o interessante é que quando nós olhamos para este salmo, nós vamos ver que o salmista, ele descreve a sua sede de Deus, o seu desejo por adorar ao Senhor, por adorá-lo. E nós vemos isso muito claro logo nos primeiros versículos, onde ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os teus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Havia um desejo no coração do salmista em adorar o Senhor. Havia um desejo no coração do salmista em estar na presença do Senhor. Nós não sabemos ao certo quem é o salmista. Quando você olha aí, está falando que esse salmo aqui é salmo dos filhos de Corá, mas nós entendemos que toda vez que aparece salmo aí dos filhos de Corá, não foram eles que compuseram o salmo, eles colocaram a melodia, que isso aqui é um cântico. Então a melodia, porque eles eram músicos, como o Dudu é músico, quando um pessoal aqui, eu não sei se eles eram tão bons igual o Dudu, mas eles eram músicos, né? Eles eram músicos. E eles compunham a melodia, né? Provavelmente alguns teólogos defendem que esse salmo aqui é de Davi, e os filhos de Corá compuseram a melodia. Eu não sei, nós não sabemos ao certo quem escreveu esse salmo, mas nós sabemos que Deus é o supremo bem desse salmista. Isso nós sabemos, porque isso está claro no que ele escreve. Estar na presença do Senhor, para o salmista era uma prioridade. Então o salmista demonstra que, apesar de não estar naquele momento no templo para adorar o Senhor, ele estava indo, mas ele não estava lá ainda. E ele mostra esse pesar de não estar lá. Até mesmo as aves encontram lugar perto de Deus. E este era o anseio do coração do salmista, nessa peregrinação até o templo. Meus amados, quando eu penso na figura do peregrino, essa peregrinação até ao templo, eu penso na minha vida, eu penso na vida da igreja. Quando nós olhamos para a Bíblia fala que nós somos o que? Peregrinos, aqui nessa terra. Nós não pertencemos a este mundo, nós estamos aqui só de passagem. Por isso, a hora que eu olho para esse salmo nos inspira e nos ensina como fazer a nossa caminhada, como peregrinos que somos. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Como nós fazemos a nossa caminhada, como peregrinos que nós somos aqui neste mundo. E eu quero tirar algumas lições aqui para nós peregrinos. E a primeira lição que eu tiro nesse texto é que feliz é o peregrino cuja força está em Deus. Feliz é o peregrino cuja força está em Deus. Quem que é o peregrino? Eu e você. Entenda isso, quando eu falo peregrino, estou falando pessoa, homens de Deus, mulher de Deus, que não pertence a este mundo. Então feliz é o peregrino cuja força está em Deus. Quando você olha para o versículo 5, ele vai falar: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. O interessante é que a peregrinação era um exercício de fé, era um exercício de devoção. Os homens iam celebrar o Senhor até o templo, iam no templo para celebrar ao Senhor, e às vezes eles trilhavam longos caminhos para isso, até chegar a Israel, até chegar ao templo, o lugar, o Monte Sião, aonde estava o templo. E nós sabemos que Israel, ela tinha vários inimigos.
E esse povo deixava a casa e peregrinava até o templo. E a casa às vezes ficava vazia, ou às vezes o homem ia até o templo e deixava a sua família em casa. E aí surge uma pergunta: quem é que protegia a casa? Quem é que protegia enquanto a casa estava vazia, ou enquanto o homem saía e deixava a sua família? Quem é que protegia aquela casa enquanto o homem ia como peregrino ao templo? Meus amados, Êxodo 34 responde para nós isso. Quando nós olhamos o versículo 23 e 24, diz o seguinte: 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor, Deus de Israel. Porque lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para comparecer na presença do Senhor, teu Deus. Ou seja, vocês vão partir, vocês vão fazer a peregrinação até o Monte Sião, e eu vou cuidar da casa de vocês, eu vou cuidar daquilo que pertence a vocês. É isso que Deus está falando. Meus amados, eu já falei isso algumas vezes aqui na nossa igreja, e eu quero repetir: cuide do que é de Deus, que Deus cuida daquilo que é nosso. Entenda isso: cuida do que é de Deus, que o que é nosso, Deus cuida. Nós fomos chamados para cuidarmos daquilo que é de Deus. Nós fomos chamados para buscarmos as coisas de Deus. Nós fomos chamados para colocar em primeiro lugar o reino de Deus. E Deus vai cuidar do que é nosso. Nós precisamos entender isso. Deus protegia as famílias daqueles homens enquanto eles iam buscar o Senhor, enquanto eles iam adorar o Senhor. A proteção, a força desses homens estava em Deus. E isso, meus amados, essa proteção divina, essa força divina, isso é um mistério. Isso é um mistério. É um mistério a forma como Deus protege os seus. Quando você olha para a sua vida, eu estou muito assim. Hoje é um dia de reflexão para mim. Eu estou olhando a minha vida. Sabe por que é um dia de reflexão? Normalmente no dia do seu aniversário você faz uma reflexão. Hoje eu estou completando 48 anos, pena que dizem que você não pode me dar um abraço. Eu não tenho problema nenhum de receber um abraço seu, tá? Mas dizem que você não pode me dar, então o que eu posso fazer? Né? O que acontece? Eu estou pensando nisso. A gente pensa na nossa vida. Eu estava aqui cantando e meu coração, meus olhos encheram de lágrimas. E eu vejo a minha história da minha vida e vejo como que Deus é bom. Como que Deus me livrou, de onde Deus me tirou e aonde Deus me colocou. E eu aqui expressando a minha gratidão a Deus. E hoje o pessoal ainda, por um acaso, já começa com o hino que eu acho mais bonito. Eu falo assim: caramba, eu nem falei nada para eles. Será que sabe que esse hino é o hino que eu mais gosto? Porque sou feliz com Jesus. E eu sou mesmo, porque eu tenho Ele, porque se eu não tivesse Ele, e eu estava falando aqui para Deus: Deus, é muito bom ter minha família, Deus, é muito bom ter os meus pais, é muito bom ter amigos, é muito bom, Senhor, ser pastor e ter as minhas ovelhas, é muito bom, Senhor Deus, o tanto de gente, lugares que eu já fui, e pessoas que eu conheci, mas tudo isso, Senhor, não se compara ao Senhor, que é a razão da minha alegria, razão do meu louvor, razão da minha vida. E eu faço uma aliança com o Senhor nessa noite novamente, aos meus 48 anos, de viver para o Senhor. Não sei quanto tempo o Senhor vai me dar, mas eu quero viver para o Senhor todos os dias da minha vida. Está falando isso aqui com Deus, chorando, em lágrimas. Quando você olha para a sua vida, meu amado, quando você olha para trás, você vê a operação de Deus, a providência milagrosa de Deus. Aquilo que Deus fez na sua vida no passado, ou está fazendo no presente, você pode lembrar de milagres, de providências sobrenaturais, da parte de Deus. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrava, vinha na minha mente vários momentos que eu via assim: poxa, se isso aqui foi algo sobrenatural, que Deus fez. Começa na minha salvação.
quando Deus me salvou, quando eu tinha 19 anos, 29 anos que eu sou convertido. Deus me alcançou lá numa zona rural, num lugar longe, num lugar muito simples, mas num culto de um sábado à noite. Aquele menino lá, com 19 anos lá atrás, e lá o Senhor me alcançou, foi algo sobrenatural. E eu não sabia o que ia acontecer a partir dali. Mas a hora que eu olhei hoje, estava pensando, poxa, o dia que Jesus me alcançou, nesses 29 anos, quanta coisa extraordinária, quanta providência divina, quanto mover de Deus. E eu com o coração agradecido diante do Senhor. Você consegue lembrar disso? Meus amados, suas preocupações te afastam ou te aproximam de Deus? O negócio é assim, é o seguinte: tem gente que deixa as preocupações da vida, o quê? Impedir ele de caminhar em direção ao Senhor. Tem gente que é assim. As preocupações impedem, em vez de empurrar, em vez de impulsionar, impede, trava. Tem gente que é assim. Mas eu quero falar para você: busca Deus, dependa de Deus, faça dele a sua força. Deixa eu perguntar outra coisa para você. Você ora pedindo a Deus orientação ou busca resolver as coisas do seu jeito? Como que é para você? Você resolve do seu jeito ou você vai aos pés do Senhor buscar orientação naquilo que você deve fazer, nas decisões que você deve tomar, no próximo passo que você deve dar? Você busca essa orientação de Deus? Pergunto para você. Quando a gente olha aqui para o salmista, você vai ver que o salmista tem o Senhor como prioridade na vida dele. Interessante que o povo, não somente o salmista, mas o povo hebreu, eles deixavam a casa deles e iam rumo ao encontro a Deus, porque entendiam o seguinte: mais importante do que o que eu tenho, que é minha casa, minha terra, é o Senhor. Mais importante do que a minha família é o Senhor. Então ele deixava tudo para ir obedecer ao Senhor. Como Êxodo fala que os homens têm que ir até lá e adorar o Senhor. Ele podia levar a família, não tinha problema, mas o homem tinha que ir. O patriarca tinha que ir. O chefe, o sacerdote, tinha que ir lá adorar o Senhor. E deixava tudo para trás e ia, porque esse homem fazia essa peregrinação porque ele tinha o Senhor como prioridade. Meus amados, segunda lição que eu aprendo aqui: que feliz é o peregrino que, passando pelo vale árido, ou vale de lágrimas, ou vale de Baca, faz dele uma fonte. Versículo 6 diz o seguinte: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Quero que você entenda aqui que esse vale, ele é chamado vale de lágrimas ou vale de Baca. Por quê? Justamente por causa de uma planta chamada Baca. Essa planta, naquele vale, ela soltava um líquido como lágrimas, pingava como lágrimas. Por isso era chamado de vale de lágrimas. Por isso era conhecido como vale de Baca, por causa dessa planta que chama Baca, conhecido como vale de lágrimas, e também como vale árido, por ser árido, uma região árida. Mas essas plantas soltavam essas gotinhas como lágrimas. Então o vale de lágrimas, tem tradução que é lágrimas. Se você pegar outra tradução, é lágrimas. Se você pega a tradução mais antiga, Jerusalém, é vale de Baca, tá? Esse é o nome dado a esse vale. Interessante que aqui, nesse vale, onde o peregrino passava por ali, né? Ali você via que no meio das adversidades daquele vale, o peregrino contava com refrigério. No meio das estradas sombrias, o peregrino contava
com a presença de Deus, com a manifestação de Deus, com o cuidado de Deus. A gente vê isso. As alegrias da peregrinação fazia com que os peregrinos esquecessem de todo aquele desconforto da estrada, a alegria de ir à presença de Deus, a alegria de desfrutar da presença de Deus, fazia aqueles homens esquecerem de todo o desconforto daquele vale árido, e eles partiam até a presença de Deus, porque eles sabiam que na presença de Deus nós encontramos refrigério, na presença de Deus nós encontramos paz, que excede todo o entendimento, paz que não podemos compreender. Eles sabiam disso, por isso a alegria de atravessar aquele vale, de estar, a motivação era mais forte do que o local, do que a circunstância, que era um vale de árido, seco, um vale de lágrimas, mas a alegria de estar na presença do Senhor, a motivação de estar na presença do Senhor, é que impulsionava o coração desses homens. E quando cansados e ressecados por caminharem pelos vales áridos, com sede, o Senhor de tempos em tempos fazia brotar ali um manancial, de tempos em tempos. Por isso que o texto diz isso. O interessante é que a gente vai ver a confirmação desse texto quando a gente lê lá em Isaías 41, versículo 17 e 18, que diz assim: os pobres e necessitados buscam água, e não há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei, abrirei os rios nos altos desnudo, e fonte no meio dos vales, tornarei o deserto num lago de água, e a terra seca em mananciais. Assim é a nossa peregrinação, assim é a nossa caminhada. Nos vales nós podemos contar com o sobrenatural de Deus, nos vales nós podemos contar com a manifestação poderosa do Senhor. Spurgeon, quando ele fala a respeito desse texto, desse versículo que nós acabamos de ler aqui, no Salmo 84, ele vai falar, que é o versículo 6, ele vai falar o seguinte, Spurgeon: no vale de lágrimas, que é o nome daquele vale, onde não havia suprimentos naturais vindos de baixo, os peregrinos encontravam uma compensação abundante nas águas do alto. Que coisa fantástica! Spurgeon fala isso. Spurgeon, para quem não sabe, Spurgeon foi um grande pregador avivalista da sua época, pregava a palavra de Deus, com muita graça, com muita autoridade, com muita unção, um avivalista. E ele vai falar isso, que eles não contavam com o suprimento de baixo, mas o suprimento vinha do alto. Por isso que o versículo 6 diz que o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. É a bênção do Senhor, algo que vem do alto. Então, meus amados, feliz é o peregrino que, passando pelo vale de lágrimas, ou vale árido, ou vale do Dibaca, faz dele uma fonte. Outra lição que nós tiramos aqui nesse salmo: feliz é o peregrino que descansa em Deus, pois caminha de força em força. Versículo 7, diz assim: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Meus amados, ao correr uma maratona, a tendência natural é que o corredor vem o quê? Na corrida ele vai se desgastando, ele vai ficando cansado, não é verdade? É a tendência natural. Eu não posso lembrar de maratona, que toda vez que eu lembro de maratona, eu lembro quando eu fui participar da maratona dia 7 de setembro, Maratona da Independência. Eu não me lembro agora quantos anos eu tinha. Eu acho que eu devia ter uns 18 anos, eu acho, mas
não lembro não, 18, 17 anos. Eu lembro que eu fiz a inscrição, e aí falei lá para todo mundo lá que eu ia correr a maratona lá em casa. E essa maratona eram 7 quilômetros. 5 quilômetros de estrada de terra. E 2 quilômetros dentro da cidade, zona rural. E nós fomos para lá na largada, aí estava aquele povão, cheio de gente, aí eu estou lá no meio. E aí eu cheguei para o Pedro, meu amigo, e amigo você sabe como é que é, amigo a hora que quer zoar, eles são terríveis. Meu amigo, ele tinha ganhado a maratona do ano anterior, ele tinha ganhado, eu cheguei para ele, o Pedro, meu amigo, irmão da esposa do meu pastor, Rebeca. Cheguei para ele e falei assim: Pedro, naquela época eu não era crente, nem ele, não tinha me convertido ainda, e nem ele. E aí eu cheguei e falei: Pedro, você que ganhou a maratona passada, me dá um toque aí, cara, eu nunca corri isso, o que eu faço? Ele falou assim: ó, sai correndo com tudo, a hora que você tomou uma distância, você mantém. E eu caí na besteira, a hora que deu a largada, eu saí correndo. E saí correndo com tudo, a hora que eu olhei para trás, eu vi o pessoal tudo lá atrás, eu assim, cara, eu estou bem demais. Eu não corri 1 quilômetro, comecei a cansar. E comecei a ir devagar, e daqui a pouco passa 1, passa 2, passa 3, e eu estou indo, daqui a pouco eu começo a andar, e aí vai os outros passando, eu gastei todas as minhas energias no primeiro quilômetro, todas, fiz errado. Aí eu lembro que quando eu cheguei na cidade assim, de 5 quilômetros, eu peguei um atalho, e fui para casa. E eu cheguei lá em casa, não tinha ninguém, estava todo mundo lá na chegada, esperando eu chegar, meu pai, minha mãe, meus irmãos, estava todo mundo lá, esperando eu chegar da maratona. E eu fui para casa, e eu lembro que a hora que eu estava andando assim, uma amiga nossa lá, estava limpando a calçada, eu falei assim: joga água em mim, ela jogou água em mim, eu fui para casa, tomei um banho, deitei e dormi. E eu lembro que meu pai, minha mãe, todo mundo chegou lá em casa. E aí a hora que eles viram no quarto, eles me acordaram, e falaram assim: oh, que é isso, rapaz, nós lá te esperando, achamos que você estava machucado, preocupado, você está aqui dormindo, rapaz. Mas não, numa maratona, a hora que você chega, a hora que você está chegando, você já está bem desgastado, essa que é a verdade. Mas quando nós olhamos aqui para o peregrino, a caminhada, ao invés de desgastar o peregrino, a sua força é renovada, ele vai sendo fortalecido e vai se aproximando mais de Deus. Agora, deixa eu trazer isso aqui para a minha vida espiritual. Eu olho lá, na minha caminhada, lá no início, na minha peregrinação, lá onde eu comecei, e olho o tanto que eu já peregrinei, o tanto que eu já caminhei na fé, e quando eu olho hoje, eu sou muito mais fortalecido do que lá no meu primeiro ano que eu me converti. Muito mais. Por quê? Porque você está se aproximando mais, você está se achegando mais, você está se aproximando mais de Deus, você está caminhando mais com Deus, você está descobrindo mais Deus, e a tendência sua é o quê? É você ser fortalecido. Aqueles pecados que me seduziam lá atrás já não me seduzem hoje. Por quê? Porque eu estou na peregrinação rumo a Sião Celeste, e nós somos fortalecidos. Por isso que o texto fala isso, de força em força. É o contrário, a força é renovada. Se você se sente enfraquecido, olha para dentro de si. É possível que sua força não esteja no Senhor, você está confiando em você mesmo. A nossa força está no Senhor. Quando nós olhamos para Isaías 40, versículo 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Palavra de Deus para nós. A nossa força tem que estar no Senhor. Quarta e última lição para nós nessa noite, falando do peregrino, falando de mim, de você. Nós somos os peregrinos. Feliz é o peregrino cujo destino é Deus, pois mesmo no vale o seu fracasso é impossível. Feliz é o peregrino cujo destino é Deus,
pois mesmo no vale, o seu fracasso é impossível. Quando nós olhamos para o versículo 7, que nós lemos que vão de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Eles chegam, eles aparecem, eles chegam ao destino. Eles não fracassam na caminhada, porque eles estão focados aonde? O destino deles. Eles estão focados no destino, e o destino deles é quem? É Deus. O templo é a presença de Deus. O destino deles é esse. E eles chegam ao seu destino. E eu pergunto para você, nós somos os peregrinos, nós estamos numa caminhada. Qual é a razão da sua existência? Qual é o destino da sua peregrinação? Isso vai fazer toda a diferença. A razão da sua existência e o destino da sua peregrinação. Eu falo que muitas vezes o homem quer ser independente de Deus, não quer depender de Deus. E isso acontece desde o pecado, desde Adão. O homem deseja viver a sua vida por si mesmo. Mas isso é um engano, meus amados. Isso é um engano. Quem vive com o coração nas coisas deste mundo, quem vive olhando com o coração, amando as coisas deste mundo, vive olhando para as riquezas, para os prazeres, para a fama, para o sucesso profissional, ou qualquer outra coisa, como finalidade, como fim, esses vão se perder pelo caminho. Esses não vão chegar ao destino. Vão fracassar porque vão se perder pelo caminho. Meus amados, se em seu coração está o caminho que leva a Deus, o seu fracasso aqui é impossível. Quando nós olhamos aqui, o destino do salmista é Deus. O destino dele é Deus. O templo é a presença de Deus. E ele ansiava, ele desejava isso, estava no caminho, com a expectativa. É o destino. Meus amados, tem que ser o nosso destino. O destino nosso é Deus. E por isso hoje nós devemos viver para a sua glória, para a glória de Deus. Nós devemos viver os propósitos de Deus. Nós devemos viver assim. Deus quer que nós vivamos para Ele, e que nós venhamos nos encaixar não aos nossos planos, mas aos planos dEle. Nós precisamos entender isso. Essa é a vontade de Deus. Meus amados, Deus nunca vai negar todo o que o busca, o encontra, ainda mais se o busca de coração. Ou seja, só quando busca de coração, porque se não buscar de coração, não vai encontrá-lo. Mas todos que o buscam de coração, Deus se revela, Deus se deixa ser revelado. Sendo assim, meus amados, para aqueles que estão focados, que tem um destino certo, que vive para Deus, está com os olhares em Deus, como o salmista, esquece do que está ao seu redor. O vale árido não o impede na caminhada, na sua peregrinação. Ele passa. O vale árido não é o fim, é só o lugar de passagem. Tem gente que a hora que chega no vale árido acha que vai viver assim o resto da vida. Vai viver aquele tempo ruim, aquele deserto o resto da vida. Não, meu amado, ele passa pelo vale árido. O destino dele é Deus, é Sião. Esse é o destino do povo de Deus, a Sião celeste. Esse é o meu destino e o seu destino. Então nós vamos passar pelo vale. O salmista no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz o que? Andar por pastos verdejantes. Me leva o que? A corrente de águas tranquilas. Mas vai ter uma hora que ele vai falar o quê? Ainda que eu passe pelo vale da sombra, ainda, ou seja, eu posso passar pelo vale da sombra da morte. Eu posso passar por esse vale, que ainda que eu passe, ou seja, há uma possibilidade. Eu não preciso ter o que? Medo, porque a vara e o cajado do bom pastor vai me
consolar. Então eu preciso entender isso. Então esses vales só vão ser um pano de fundo, uma paisagem, enquanto nós estamos com os olhos fixos no nosso destino. Eu gosto de Paulo. Paulo, ele tinha um alvo e ele caminhava para esse alvo, e o alvo de Paulo é Cristo. E passou por vales difíceis, mas ele nunca tirou o seu olhar do alvo. Os peregrinos, esse peregrino, o salmista aqui do Salmo 84, ele passava pelo vale árido, mas o alvo dele estava em Deus. Eu vou para a casa de Deus. Meus amados, peregrinos não serão detidos quando estão com os olhos fixos no seu Deus. Os problemas não subjugarão aqueles que estão com os olhos fixos em Deus. As tentações não nos vencerão completamente. Os inimigos espirituais não nos destruirão, se nós estivermos com os olhos no lugar certo e caminhando para a direção certa, buscando a coisa certa, almejando e desejando a presença, a intimidade com Deus. Como salmista, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. E a sua alma? E o seu coração? Está como o coração do salmista. E aí, meu amado, se o nosso coração tiver como o coração do salmista, nós seremos recebidos em Sião. Seremos recebidos em Sião. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Aqueles que estão olhando para o lugar certo. O vale árido não impede aqueles que têm o foco no lugar certo. Entenda algo: o vale de lágrimas faz parte da dinâmica da vida, mas ele não determina o final da nossa vida. Entenda isso, não é o final, é só uma passagem. O final dos peregrinos, daqueles que entendem que só está de passagem, o final dos peregrinos, sabe onde que é? O seu lar. Qual é o seu lar? Qual é o seu lar? O céu é o lar do povo de Deus, porque é lá que nós vamos viver a eternidade. Aqui, você é peregrino. Eu estou como peregrino aqui 48 anos. Eu não sei quanto tempo vai durar. Não sei se eu vou completar 49, 89, não sei. Mas uma coisa eu sei: eu estou caminhando para o meu lar. Eu estou indo para lá. Não tire os olhos. Vivo hoje, mas olhando o que está te esperando lá na frente. Eu sempre falo isso. Vivo hoje, mas nunca tire os olhos daquilo que está por vir. Porque as tribulações do presente não se compara à glória que está por vir. Aprenda a viver assim, meu amado. Coloque os olhos no lugar certo. Faça como o salmista. Coloque os olhos em Deus e vá em direção, mesmo pelos vales áridos de lágrimas, ou vale da sombra da morte. Não tire os olhos do Senhor. Deseja ardentemente o Senhor, como salmista do Salmo 84, que eu acredito que possa ser Davi, ou pode não ser, mas o Deus do salmista é o meu Deus, é o seu Deus. E essa palavra vem nos ensinar a olharmos para o nosso Deus e caminharmos na direção dele. Vamos ficar de pé para nós orarmos?
Eu queria que você fechasse seus olhos. Talvez você está no vale. O vale é que nem eu falei, é só passagem. Não fique preso, não se detenha no vale árido, vale de lágrimas. Entenda que é só passagem. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Vale aqui são as dificuldades da vida. Vale aqui os momentos talvez de sofrimento que a gente viva, ou talvez um momento de sequidão espiritual. Você não foi chamado para viver no vale, mas você foi chamado para caminhar em direção a Sião. O vale você vai passar, mas você não vai permanecer nele. Talvez o vale é uma sequidão espiritual. Coloque-se diante de Deus. Se volte para Deus novamente. Volta o teu coração para o Senhor. Busca o Senhor. Porque Ele faz da nossa sequidão espiritual, Ele faz jorrar fonte de água viva. Ele faz transbordar. Faz do árido, do vale árido, ser o que? Um manancial. Um manancial, mas não são águas que brotam do chão, mas são águas que caem dos céus, que vêm de Deus para nós. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é Deus que renova as forças. O Senhor é Deus que abençoa, Seu Deus, os peregrinos. Os peregrinos são o Teu povo, que adora o Senhor, que tem prazer de estar na Tua presença, Pai, que tem prazer de ter comunhão contigo. Os peregrinos são aqueles que não pertencem a este mundo, Senhor. São aqueles que pertencem à pátria celestial, como Paulo diz, ao qual nós ansiamos e esperamos a volta do nosso Salvador. Ó Pai, que nós possamos viver assim, como o salmista nos ensina, Senhor. Desejosos da Tua presença, desejosos, Seu Deus, de viver uma vida que glorifica o Senhor. Entendemos, Pai, que a presença do Senhor é mais importante do que qualquer outra coisa. Por isso Ele fala que vale mais um dia nos atos do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Que nós possamos entender isso, e que nós possamos desfrutar da Tua presença, Senhor, todos os dias de intimidade contigo, enquanto nós caminhamos para Sião eterno, Senhor. Enquanto nós caminhamos, Pai, que não cesse do nosso coração, Pai, o desejo, Senhor, da adoração, da glorificação ao Senhor. Ó Pai, nos abençoe, Senhor. Nos abençoe, Pai. Que nós venhamos, Seu Deus, viver, entendemos que fomos feitos para viver para o Senhor, e que nós possamos buscar a vontade do Senhor com todo o nosso coração. Senhor, nos dê a sensibilidade de ouvirmos o Senhor, para tomarmos a direção segundo, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade, Pai. Quantas vezes a gente vê na palavra, Senhor, convém que o Senhor cresça e que nosso eu, diminua. Nós vamos ver Paulo falando, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O Senhor está nos chamando, Senhor Deus, para nós nos anularmos, para que o Senhor possa transbordar em nós, para que os nossos desejos, Senhor, morram, para que a vontade do Senhor prevaleça e viva, Senhor, em nós, Pai. Que nós possamos entender isso, buscar isso, desejar isso de todo o nosso coração, e que o Senhor cumpra em cada um de nós, Pai, o Teu querer, que todos nós possamos chegar a Sião, Pai, e adorar o Senhor, que é a nossa casa, Senhor. Por isso somos chamados peregrinos. Obrigado, Pai, obrigado, porque o Senhor não nos desampara, e no meio do vale árido, o Senhor faz jorrar água da vida, e sacia, Senhor, a sede. Pai, obrigado por isso, Senhor.
Nós te louvamos por isso, te adoramos, te bendizemos, que nós possamos viver assim, olhar para o Salmo 84 e termos esse coração que estava batendo no peito do salmista, Pai, possa também ser o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso Deus, o amor imensurável do Senhor Jesus e o poder, o consolo e a força do Espírito Santo de Deus esteja sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, quando estaremos eternamente nos céus com Ele. Amém e amém. Não vou pedir para